Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Nós vamos começar agora um novo assunto que são diagramas de classe UML. Nesse primeiro vídeo a gente vai ver a motivação por trás da existência desse tipo de diagrama. Vale ressaltar que essa é a fonte que eu utilizei, o livro do Guedes. É um livro bem bacana, bem prático, como diz o próprio nome, então aqui tem mais detalhes do que eu vou apresentar na aula. Bom, vamos lá. Suponha que você seja solicitado a descrever uma classe com seus atributos e métodos. Então, suponha que, seja aqui na disciplina eu peça isso, ou na empresa que você está trabalhando, como que você descreveria? Provavelmente cada pessoa ia responder de um jeito, Por exemplo, tem gente que descreve assim, como um texto corrido, um texto descritivo. A classe tal herda da classe tal, tem os atributos tais, sobrescreve o método tal e por aí vai, como um parágrafo. Pode ter gente que ia fazer alguma coisa mais resumida, do tipo classe cachorro, 2 pontos, herda de animal, atributo 2 pontos e herda um atributo atrás do outro, separado de vírgulas. Pode ter gente que ia colocar ainda numa tabela, uma tabela para a classe, com uma coluna atributo, outra coluna método, e aí embaixo, dentro de cada coluna, os atributos ou métodos, e por aí vai. Então, repare que, imagina agora essa situação numa grande empresa. Como que as pessoas podem conversar sobre a modelagem das classes desse jeito? Então, às vezes aqui na disciplina a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar isso, mas o que isso aqui é muito interessante numa empresa grande. Numa empresa grande, você tem um sistema muito grande, onde cada pessoa desenvolve uma parte do sistema. Então, não tem ninguém que conheça o sistema como um todo. E as pessoas precisam conversar, precisam interagir para poder decidir como fazer as coisas. Na hora que elas sentam para conversar, se cada um trouxer a descrição das suas classes desse jeito aqui, cada uma com um jeito diferente, a conversa fica muito complicada, não é nem um pouco prático, certo? Não ia ser muito confuso a conversa com esse tipo de coisa. Não é uma maneira mais prática de fazer. Além disso, outro fator é o seguinte. Vocês acham que é mais fácil enxergar as classes, os relacionamentos entre elas, visualmente e graficamente ou textualmente? Eu tenho usado aqui nos slides esse formato aqui, que é um formato gráfico. Repara a quantidade de informações que eu consigo fornecer aqui em um pedaço de slide. Aqui tem informações de 5 classes, quem herda de quem, quais são os atributos e os métodos. Se eu fosse fazer um texto, classe forma geométrica, tem os atributos tal, os métodos tal, seria mais difícil enxergar essa quantidade de informações aqui de maneira prática. Então, uma informação gráfica ela é bem mais interessante do que textual. Tá ok? Então, a gente consegue apresentar aqui muito mais informação e de uma maneira mais concisa. Um outro exemplo de representação gráfica foi esse que eu usei nos slides de tratamento de exceção, que eu mostro a hierarquia de classes de exceção, quem herda de quem. Realmente é também bem prático entender aqui, a sequência de heranças é bem mais prático do que se fosse um texto, tá certo? Então, acho que já está claro que a representação visual é a melhor forma. Mas, e se cada empresa tivesse um modelo visual de escrever classes? Ou pior ainda, duas equipes numa mesma empresa descrevessem as classes de forma diferente? Também não ia ser muito bacana, você ia ter que aprender a como entender aquilo ali. Você pode falar assim, mas essas caixinhas aqui são muito simples. Mas é porque essa representação minha, ela mostra ainda poucas coisas. A gente quer mostrar mais coisas no diagrama de classe UML, como a gente vai ver. Então a melhor maneira de fazer isso seria uma maneira unificada, padronizada. E esse é um dos motivos para os quais foi criada a UML, que vem do inglês Unified Modeling Language, ou Linguagem de Modelagem Unificada. Ela é uma linguagem para criar modelos gráficos, que são representações gráficas que modelam um software utilizando o paradigma de programação orientada a objetos, certo? Então existe um padrão, como que o que aquela caixinha representa, como que os atributos são representados, como que os métodos são representados, como que uma herança é representada e por aí vai. Isso foi padronizado por essa linguagem. A UML se tornou padrão internacional na indústria de engenharia de software, então, como é um padrão significa que todo mundo adotou, muita gente adotou, então ela é conhecida no mundo inteiro. Então, se você sabe o que é um diagrama UML e amanhã você começa a trabalhar numa empresa no Brasil ou fora do Brasil, você consegue, se a pessoa te der um diagrama de UML, você consegue bater o olho ali no diagrama e entender boa parte da modelagem do sistema, tá certo? Essa aqui é a grande vantagem. Então, se você pretende atuar de alguma forma em desenvolvimento de software, mesmo independente de ser na função de programador ou não, é uma boa ideia conhecer o UML. Vale ressaltar que nessa disciplina a gente vai ver apenas um dos muitos diagramas UML, tá? Então, a gente aqui não vai conhecer, vocês não vão falar, agora eu já sei o UML. A gente vai conhecer um dos diagramas, que é o diagrama de classes do UML, mas a linguagem UML define vários diagramas para várias funções diferentes. Então, não é o nosso foco aqui, o nosso foco é só a parte de diagrama de classe. Quem tiver interesse na disciplina de engenharia de software tem mais detalhes sobre essa linguagem, tá ok? Bom,
Então a gente vai ver só um diagrama que é o diagrama de classes. Ele é provavelmente o mais utilizado da UML e ele apresenta basicamente o seguinte: a estrutura de uma classe, ou seja, o seu nome, os seus atributos e os seus métodos, e o relacionamento entre as classes. Tá? Pode ter mais detalhes, mas em essência é isso. Então ele é uma forma gráfica de apresentar as classes com seus atributos e métodos e o relacionamento entre elas, e ele dá uma visão estática da estrutura lógica do programa. Estática porque ele é o que o compilador enxerga, né? Tem outros diagramas UML que mostram a sequência de execução do programa, coisas do tipo. Não é o nosso caso aqui. No nosso caso, a gente quer ver como que são as classes e como que elas relacionam entre si. Tá ok? No próximo vídeo a gente vai começar a ver como que a gente utiliza, né, e cria um diagrama de classes UML. Até lá!